Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Não esqueça de dar o like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito. E nós já vamos agora para a lição de número 7, nós vamos estudar hoje Marcos 9. E o tema da lição é a transfiguração do servo. O texto áureo vai dizer: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Marcos capítulo 9, versículo 3, a verdade prática diz: o discípulo de Cristo deve cultivar uma vida de serviço humilde e abnegado, e não de busca de elogio humano. É interessante nós notarmos que tem uma transição do capítulo 8 para o capítulo 9, porque no capítulo 8, onde nós estudamos na lição anterior, nós notamos que Jesus ele fala para os seus discípulos que ele vai ter que passar pela cruz, que ele vai ter que morrer, e agora já no capítulo 9 ele começa a revelar a sua glória, que é quando nós vamos ver ali no Monte da Transfiguração. Então é como se ele estivesse dizendo para os seus discípulos que para chegar na glória tem que passar pelo caminho da cruz. O tópico 1 vai dizer: o servo é transfigurado. O subtópico 1 diz: brilho incomparável. Marcos capítulo 9, versículo 12, que diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sóis à parte a um monte alto. Foi transfigurado diante deles. Bem, agora 6 dias depois da confissão de Pedro, de Jesus já ter falado com seus discípulos a respeito da sua morte e da sua ressurreição, Jesus agora ele sobe ao monte. Mas que monte é esse que Jesus subiu? A tradição ela vai dizer e vai acreditar que é o Monte Tabor, mas alguns pensam que é o Monte Hermon. Mas é interessante nós pensarmos, irmãos, que essa localização geográfica ela não tem tanta importância. Importante é que Jesus subiu este alto monte e lá ele foi orar. Mas se a gente for buscar lá em Lucas capítulo 9, versículo 32, você começa a ler do versículo 28, para você entender o contexto. Lá vai falar que os discípulos os 3 discípulos escolhidos, eles estavam dormindo profundamente. Jesus estava orando, mas os discípulos estavam dormindo profundamente. Lá vai contar que os discípulos eles acordaram com a manifestação da glória de Deus. Então, como se fosse num susto, eles se acordam ali. E por que eles não têm o discernimento na hora que eles acordam? Porque justamente eles deveriam estar orando, mas não estão, eles estão dormindo. Por isso que quando eles acordam, eles têm um êxtase, eles têm uma euforia, eles têm uma alegria ao contemplar aquela visão, porque justamente eles foram tomados somente por aquela emoção de estar naquele lugar, vendo aqueles personagens bíblicos tão importantes. Eles não tiveram o discernimento necessário, o discernimento espiritual que era necessário naquele momento. E se nós formos observar ali, os discípulos, eles contemplam 4 fatos milagrosos. Primeiro, a transfiguração do rosto de Jesus. Segundo, eles veem a aparição gloriosa ali, a aparição de Moisés e Elias. Terceiro, a nuvem luminosa que ali toma conta daquele ambiente. E em quarto lugar, eles vão ouvir a voz que troveja do céu, dizendo: este é o meu filho amado. E a gente até relembra lá o episódio de João Batista, quando foi batizar Jesus, que aquela voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Essa mesma voz. E ali estavam a presença do Deus Trino, lá estava Moisés representando as leis e lá estava Elias representando os profetas. Então ali está Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que tinham mais intimidade com Jesus, eram os mais próximos de Jesus. E apesar dos discípulos estarem nesse ambiente de glória, nesse ambiente de milagres, faltou para eles o discernimento espiritual, porque o coração deles estava fechado, a mente deles estava confusa, porque eles estavam ali cercados por essa aura, por esse ambiente de glória, por esse ambiente de milagre, mas é como se houvesse uma escama ali nos olhos deles que impedia que eles vissem de fato, que eles tivessem esse discernimento que era necessário naquele momento. E com essa falta de discernimento, os discípulos eles não conseguiam ver a centralidade de Cristo, a importância de Cristo, porque eles estão cheios de emoção, mas estão sem entendimento. E a história vai continuar contando e vai dizer que eles querem construir 3 tendas, uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, querendo igualar Jesus aos profetas e à lei, ao grande legislador. Eles não conseguiam entender que a importância de Jesus era muito acima de Elias, que era o representante dos profetas, e de Moisés, que era um grande legislador representando ali as leis, porque Jesus é maior, é claro, que Moisés, Jesus é maior que Elias, é claro, e os profetas, Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, eles apontam para Cristo. A gente estudou o Antigo Testamento, a gente estudou Levítico, estudou Êxodo, e a gente notou e a gente aprendeu que todo o Antigo Testamento ele está apontando para Cristo. E agora, diante dessa cena que falta discernimento para os discípulos, sobra emoção,
falta discernimento, falta entendimento. Eles tentam ali igualar Jesus na mesma linha, na mesma altura de importância dos profetas e da lei. E conforme o autor da revista vai nos lembrar, Moisés, ele morreu e foi sepultado. Já Elias, ele foi arrebatado aos céus. Então Jesus, quando ele retornar do céu para nos buscar, ele vai ressuscitar os mortos. O corpo dos santos serão ressuscitados por ele, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados por Jesus, conforme diz lá em 1 Tessalonicenses: os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor juntamente com os que ressuscitaram. E quando Pedro sugere que se faça 3 tendas, imediatamente a voz do céu, a voz de Deus, ela vem corrigir essa teologia dos discípulos, dizendo: este é o meu filho amado, escutai o que ele tem para dizer. Ou seja, como se estivesse dizendo, Jesus não pode ser confundido com outras figuras, por mais ilustres que essas outras figuras sejam, por mais ilustre que tenha sido Moisés, o representante da lei, o grande legislador, por mais ilustre que tenha sido Elias, o representante dos profetas, mesmo assim eles não podem ser igualados a Jesus. Jesus está acima de todos eles, ele é Deus, e a ele deve ser dada toda a adoração somente a Jesus. Isso serve como lição para nós. A nossa espiritualidade, ela deve ser cristocêntrica. Cristo deve estar no centro da nossa adoração. Cristo deve ser o principal. Cristo deve ser o único que merece ser adorado, não podendo ser comparado com nenhuma outra figura, por mais ilustre que ela seja. E a presença de Elias e Moisés ali naquele monte confirmava que de fato Jesus era o Messias, que era apontado pela lei, que era apontado pelos profetas. Moisés e Elias, eles apareceram ali naquele monte para falar com Jesus. Aquela reunião se tratava para falar com Jesus a respeito da sua ida iminente para Jerusalém, e automaticamente falar da cruz, que é a cruz que ele teria que passar, teria que enfrentar, porque a gente observa que a cruz era o centro do ministério de Cristo. Toda espiritualidade que desvia o foco da cruz, ela é cega de discernimento, ela é cega de entendimento, de discernimento espiritual. Porque se nós formos ver, Satanás, ele tentou desviar Jesus da cruz quando ele enviou Herodes para matar aquelas crianças, com o intuito já de matar Jesus. Nós também vemos que Satanás, na hora da tentação, ele ofereceu um reino para Jesus, justamente para tirar ele da cruz. E em seguida a gente vai ver que aquela multidão, nós estudamos recentemente, que aquela multidão ao pé do monte quis levantar Jesus como rei, quis proclamar Jesus como rei, tentando tirá-lo da cruz. E em seguida Pedro vai repreender Jesus quando este fala que este tem que morrer, que este tem que passar, que tem que padecer, passar pela cruz e ressuscitar. Pedro vai e repreende ele, o inimigo sempre tentando tirar Jesus da cruz. E até quando Jesus já estava na cruz, ele levanta pessoas que diz: desça da cruz e nós creremos que tu és o Filho de Deus. Então o inimigo todo o tempo tentando tirar Jesus da cruz, tentando tirar Jesus do seu foco, que era a cruz. Porque se Cristo desce da cruz, a humanidade desceria automaticamente para o inferno. Então a morte de Cristo traria e trouxe vida e libertação, e era isso que Satanás queria tirar Jesus do foco da cruz. Então nós devemos estar atentos que onde nós estivermos servindo a Cristo, o foco tem que estar na cruz. Toda espiritualidade que desvia o foco da cruz, ela é cega de discernimento espiritual. Fiquemos atentos. O tópico 2 vai dizer o poder da fé genuína. O subtópico 1 diz correção teológica. Marcos capítulo 9, versículo 11 diz: interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Agora os discípulos, eles indagam Jesus dizendo: sim, mas os profetas não dizem que Elias viria primeiro? Se Jesus já veio, se o Messias já veio em glória, então cadê Elias? Eles não conseguiam entender onde Elias se encaixaria ali naquela história. Então Jesus responde para eles: Elias já veio, ele é João Batista, ou seja, João Batista já cumpriu a profecia dos profetas de que Elias viria na frente do Messias. A gente precisa ter em mente que era muito difícil para os discípulos conseguirem entender que era necessário que o Messias sofresse, que era necessário que o Messias passasse pela cruz, que ele passasse pela rejeição, porque os judeus que estudavam as profecias do Antigo Testamento, eles esperavam o Messias como se fosse um grande rei, como se fosse uma espécie de rei Davi, que justamente derrotaria os seus inimigos, que seria Roma. O povo de Israel todo esperava justamente esse grande conquistador que chegaria aqui nessa terra, que estabeleceria o seu reino aqui neste mundo. Todos eles estavam esperando por isso. Então os discípulos ainda tinham muita dificuldade em compreender que o reino que Jesus trouxe não era um reino deste mundo, não era um reino para esta terra, mas era um reino celestial,
Eles não conseguiam entender que os valores do reino de Deus eram muito diferentes, inclusive eram opostos aos valores desse mundo. Porque eles queriam alívio, eles queriam a solução para os problemas deles físicos aqui dessa terra, mas eles não conseguiam entender que a libertação do pecado era muito mais importante do que a opressão política que eles sofriam de Roma naquele tempo, e muito mais importante do que os problemas que eles passavam, dos sofrimentos que eles passavam. Nós devemos entender que a nossa compreensão e o nosso reconhecimento de Jesus deve estar muito além do que ele pode fazer por nós aqui e agora, porque os nossos olhos, eles precisam estar fitos na eternidade. Muitas vezes nós olhamos muito para esse mundo de agora, nós queremos que Jesus faça que o nosso sofrimento acabe, que nós não soframos mais opressões políticas, ou se nós estamos passando por algum sofrimento específico, nós só queremos que Jesus nos liberte disso, porque nós pensamos muito no agora, nós somos muito imediatistas, mas nós devemos ter uma compreensão do reino espiritual, dos valores desse reino, o que esse reino trouxe de valor para nós. Os nossos olhos precisam estar fitos na eternidade. O subtópico 2 vai dizer reação demoníaca, Marcos capítulo 9, versículo 17, que vai dizer o seguinte: e dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Bem, agora Jesus e seus 3 discípulos que haviam subido com ele para o monte, eles descem, e quando eles chegam ali no pé do monte, eles se deparam com uma multidão que já aguardava Jesus, e além da multidão, eles também se deparam com uma discussão entre os 9 discípulos que não haviam subido ao monte, que haviam ficado lá embaixo, uma discussão entre esses 9 discípulos e escribas, e essa discussão era justamente por conta de um menino possesso que havia sido levado por seu pai, para que aqueles discípulos expulsassem aquele demônio daquele menino, mas não aconteceu. Os discípulos não conseguiram libertar aquele menino da possessão. Então eles estavam nessa discussão com os escribas, e os escribas estavam ali em cima dele dizendo assim: e aí? Cadê o poder do seu mestre? Cadê a autoridade? E era nessa discussão que eles estavam quando Jesus chega ali ao pé do monte. E a verdade é que os discípulos, os 9 discípulos que estavam ali, eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio pelo mesmo motivo dos 3 discípulos que estavam lá no monte com Jesus, que tinham tido a visão da transfiguração de Jesus, porque ao invés de orar, eles estavam numa discussão infindável, numa discussão interminável. Ou seja, enquanto eles discutiam, o inimigo estava tomando conta ali, estava agindo livremente, sem ser confrontado de maneira nenhuma, e eles estavam perdendo tempo com o inimigo da obra, ao invés de estar fazendo a obra. E aqui nós encontramos uma interessante aplicação pessoal para nossas vidas, porque a discussão, ela é muitas vezes saudável, muitas vezes até necessária, como eu sempre falo. Na escola bíblica dominical existe essa discussão saudável, onde as pessoas expõem os seus pontos de vista e ali eles aprendem uns com os outros, mas nós devemos ficar atentos para que nós não sejamos, nós não nos tornemos aquele tipo de crente que discute, está sempre discutindo intermináveis discussões, mas que nunca entra em campo para agir. Eles sabem muito e agem pouco. Eles discutem muito e trabalham pouco. Então, que nós possamos sim ter essa discussão saudável, mas que nós não fiquemos presos nisso, que nós possamos tirar um bom proveito daquela discussão, aprender, e desse aprendizagem nós começarmos a agir de acordo com a vontade de Deus, que aquela discussão seja assim uma discussão positiva e que traga algum aprendizado para nós. E voltando para a história, aqui está um pai desesperado, um pai que tem o seu único filho tomado por essa possessão de demônios, e esta possessão está destruindo a sua família, destruindo o seu único filho, e aquele jovem estava possuído por uma casta de demônio, e o pai, no auge do seu desespero, ele corre até os discípulos e pede ajuda dos discípulos, pedindo que os discípulos o ajudem, mas os discípulos estavam sem poder, os discípulos não estavam em oração, como nós já falamos anteriormente. Então Jesus repreende a incredulidade de todos e diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E em seguida Jesus chama o menino, e quando o demônio vê Jesus, ele faz com que o menino caia no chão, tenha convulsões, que o menino fique espumando, e Jesus pergunta para o pai daquele menino: desde quando esse jovem sofre disso? E o pai responde: desde que ele era criança. O inimigo fazia ele se jogar no fogo, fazia com que ele se jogasse na água, fazia com que ele convulsionasse, e também fazia com que ele fosse surdo e mudo. Ou seja, o espírito imundo que estava naquele menino o havia privado de ouvir, o havia privado de falar. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E o pai da criança responde: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, na minha falta de fé. E o homem fala isso em lágrimas. Ou seja, aquele homem sabia que a fé dele era uma fé vacilante, talvez porque anos ele já vinha, como ele mesmo respondeu para Jesus, desde criança, que o filho dele
dele era atormentada por aquela casta de demônios. Então, devido a muito tempo ele sofrendo, a fé dele tornou-se vacilante. Muitas vezes a nossa fé se torna vacilante, mas nós vimos que ele tinha fé, ele não deixou de ter fé. Ele vacilou, ele sabia que a sua fé era vacilante, mas ele estava ali presente. Ele pediu a ajuda de quem podia ajudá-lo, que era Jesus. E aquele pai que estava há anos sem resposta, procurando uma solução, agora ele está diante de alguém que pode resolver essas questões. E Jesus, naquele momento, naquela hora, repreende o espírito mudo e surdo e ele diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais volte para ele. E naquele mesmo momento, aquele menino, ele é liberto. E ele cai ali como se tivesse morto, mas Jesus vai lá, pega ele pelas mãos e levanta-o, e aquele rapaz é liberto. O subtópico 3 vai dizer disciplina espiritual, Marcos capítulo 9, versículo 24, que diz: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E ali, terminando o episódio do menino, os discípulos entram em casa e eles perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? E Jesus responde para ele: porque vocês não têm fé. E para algumas castas de demônios, ou seja, para alguns tipos de demônios, eles não saem a não ser com oração e jejum. Porque há demônios mais resistentes que outros, e nós sabemos que no reino das trevas tem uma hierarquia. Então os discípulos, eles não oraram, e sem oração não tem poder espiritual. Os discípulos não jejuaram, porque o jejum, ele vai nos esvaziar de nós mesmos, vai nos revertir com o poder do alto. Porque quando nós jejuamos é como se nós dependêssemos totalmente dos recursos divinos. E Jesus disse para o pai do jovem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, alguns milagres, algumas coisas, o poder de Deus muitas vezes ele opera mediante a nossa fé, conforme a gente já vem estudando isso há algum tempo. Bem, o tópico 3 vai dizer: o serviço leva à honra. O subtópico 1 vai dizer vaidade e ambição. Marcos capítulo 9, versículo 33 vai dizer: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que os discorrias pelo caminho? Bem, até aqui nós estudamos que Jesus, ele subiu ao monte da transfiguração. Lá ele passou pela transfiguração, os discípulos contemplaram isso. Lá ele se encontrou com Moisés, se encontrou com Elias, representando a lei e os profetas. E lá eles falaram a respeito de Jerusalém, o que ele teria que enfrentar na cruz, a sua missão. Depois eles desceram deste monte, deste alto monte, e ao pé do monte eles encontraram um jovem possesso. Jesus ali expulsa o demônio, a casta de demônio daquele jovem, liberta-o, e agora eles estão de volta para Galileia. E esses são os passos finais naquela região. E Jesus, ele começa a preparar os seus discípulos para o que vai acontecer em Jerusalém. E ele vai falar novamente, ele vai citar mais uma vez que ele vai morrer, que ele vai padecer, que o Filho do Homem vai padecer nas mãos dos homens, que ele vai sofrer, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E notemos que é a segunda vez que ele fala para os discípulos a esse respeito. A outra vez que nós encontramos foi no capítulo 8. Essa já é a segunda vez, mas esta é a primeira vez que ele conta para os seus discípulos que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas a verdade é que os discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Eles não entendiam porque eles tinham uma visão do Messias, uma visão de conquistador, uma visão de que ele dominaria este mundo, uma visão de que ele estabeleceria o seu reino aqui, que ele livraria os judeus do domínio de Roma, que eles fariam de Israel um país poderoso, um país de primeiro mundo, que dominaria todo o outro mundo. A visão que eles tinham do Messias era uma visão de dominador, mas que traria o seu reino para este mundo. Só que Jesus vem e ele começa a anunciar: arrependeu-se porque é chegado o reino dos céus. Então os discípulos, quando Jesus começa a falar, preparar os discípulos e começa a falar a respeito da cruz, da sua morte, os discípulos, eles não entendem. E a palavra de Deus vai dizer aqui, Marcos vai contar, que os discípulos, eles não compreendem, aquilo não faz sentido para eles, só que eles ficam com receio, eles ficam com medo de perguntar para Jesus a respeito daquele assunto. E agora eles chegam em Cafarnaum, que era o local sede ali onde Jesus tinha feito a sua sede, a sua base era ali em Cafarnaum. Eu vou lembrar que era onde Pedro morava também. Então, quando eles chegam ali em Cafarnaum, Jesus pergunta para ele: o que vocês vinham discutindo no caminho? E talvez Jesus tenha feito essa pergunta para os discípulos só para mostrar para ele como eles não tinham entendido nada a respeito da teologia da cruz, porque Jesus tinha acabado de falar com eles a respeito do alto sacrifício, a respeito de que Jesus se entregaria para morrer pelos pecadores, por todos os pecadores, e eles vinham discutindo no caminho justamente quem era o maior no reino dos céus. Ou seja, eles estão justamente andando na contramão do ensino. Mais uma vez os discípulos reagem com incompreensão a respeito do ensino do sofrimento, o ensino da cruz. Os
discípulos, eles discutem entre si qual deles é o maior. Então a gente vê que eles estavam se comparando, eles estavam concorrendo um com o outro. Eles pensam ali em grandeza, eles pensam ali em projeção, e a ambição deles é a projeção do eu e não do outro, pensando neles mesmos. E isso soa muito mal para os discípulos, principalmente porque Jesus acabara de dizer que ele vai ser traído, que ele vai ser entregue para os homens, ele vai ser morto numa cruz. Isso mostra que os discípulos não tinham entendido nada a respeito do que Jesus tinha dito para eles, quando Jesus disse: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Jesus já estava falando da cruz desde então. Então a gente vê que Jesus, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, ele dava sinais ali de humilhação, porque ele voluntariamente se entregaria para morrer por o pecado de toda a humanidade, enquanto que os seus discípulos, cheios de vaidade, cheios de soberba, discutem qual deles seria o maior no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos estavam pensando acerca do reino de Deus, comparando como se fosse um reino terreno, e eles estavam se imaginando ali como principais ministros desse reino. E se a gente for observar, essa distorção teológica dos discípulos, ela durou até após a ressurreição de Jesus Cristo. E quanta ambição, a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 16, 18, que a soberba, ela precede a ruína, e a altiver de espírito, a queda. E nós vemos um exemplo, a experiência de Nabucodonosor, como a gente vê lá em Daniel, a história de Nabucodonosor, que fala muito a respeito dessa soberba. Nós encontramos na palavra de Deus alertando que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O subtópico 2 vai dizer justamente humildade e tolerância. Marcos capítulo 9, versículo 35 diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus aqui, ele vai chamar os seus discípulos, ele vai repreender os seus discípulos, ele vai ensinar os seus discípulos e vai ensinar para eles que o primeiro no reino de Deus, o primeiro é o último e servo de todos, e o último é o primeiro. Então, em seguida, ele pega uma criança e ele diz: aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Então, a gente vê que uma criança, ela possui essas características que Jesus está colocando ali, que fariam essa pessoa apta para entrar no reino dos céus. Porque uma criança, ela é cheia de humildade, porque uma criança, ela tem uma dependência, ela confia, ela descansa nos braços do seu pai. Então ela tem uma dependência muito grande do seu pai, da sua mãe, dos seus pais. Então quem não tiver essa característica de uma criança, não vai poder entrar no reino dos céus. Então Jesus está dizendo, para você quer entrar no reino dos céus, então busque ter as características de uma criança, que depende, tem que ter dependência de Deus, tem que entregar nas mãos de Deus, tem que confiar em Deus, tem que ter humildade. E a gente vê que não era isso que os discípulos estavam seguindo, não era esse modelo que os discípulos estavam seguindo. Por isso que Jesus pedagogicamente pega aquela criança, para que os discípulos possam entender com mais facilidade o que ele está tentando passar ali. Porque nós precisamos frisar que o reino de Deus, ele vai vir em oposição ao reino do mundo. Porque como nós estudamos lá em Mateus 5, essa aula foi bem interessante, que nós descobrimos lá que a pirâmide é invertida. Ou seja, ela está de ponta cabeça no reino dos céus, o maior é o menor, o último é o primeiro. Jesus, ele vem pregando em todo o seu ministério, ele vem levantando essa bandeira, que é a bandeira da humildade. E ele é bem categórico quando ele fala: quem quiser ser o primeiro, terá que ser o último e servo de todos. Porque se a gente for ver a ideia de grandeza para o mundo, aquela ideia de exercer poder sobre os outros, de ter influência, de ter fama, de receber honra, de ter atenção de outras pessoas. Mas o cristão, o desejo do cristão deve ser justamente dar em vez de receber, servir ao invés de ser servido. Ou seja, aquela pessoa que se esforça em servir é aquela que é maior aos olhos de Cristo. E a gente também precisa ter em mente que o servo não é aquele que ocupa uma posição servil. Não, pelo contrário, o servo é aquele que ele serve ao outro livremente, sem ser obrigado àquilo e sem esperar recompensa. Esse é o verdadeiro servo, aquele que serve por amor a Cristo, e não porque ele está esperando uma recompensa aqui nessa terra, porque ele sabe que a recompensa dele vem de Deus, vem dos céus. O subtópico 3 vai dizer renúncia e santidade, Marcos capítulo 9, versículo 43, que diz: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida do que ter das duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Quando ele fala em tropeçar, é se referindo aos membros do corpo. E se tem alguma coisa em mim que me faz cair em pecado, ou faz eu levar outras pessoas a pecar, eu devo tomar todas as medidas, as mais radicais possíveis, para evitar que isso aconteça. E aí ele vai dizer, é claro que figuradamente, né, ele diz: olha, se a causa do pecado é o meu olho, que é aquilo que eu vejo, eu tenho que arrancar o meu olho, porque é melhor entrar no céu cego do que ir para o inferno, onde o fogo não se apaga
bicho nunca morre. Se nós formos observar, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno como sendo esse local de sofrimento eterno, comparado a uma grande fornalha onde o fogo nunca se apaga. A palavra usada para descrever a palavra inferno aqui é a palavra Gina, e essa palavra ela vem do Vale dos Filhos de Inom, que ficava na cidade de Jerusalém, local esse onde o rei Acaz construiu, levantou ali um deus chamado Deus Moloque. Esse deus era de bronze, ele era oco por dentro, tinha seus braços estendidos, e quando pegava fogo ali, as pessoas lançavam os seus filhos em sacrifício ao Deus Moloque. Inclusive o próprio rei Acaz, ele sacrificou os seus filhos ao Deus Moloque. O rei Manassés também praticou esse mesmo tipo de sacrifício, e muito tempo depois o rei Josias veio na sua reforma religiosa, ele foi e derrubou aquele altar e declarou aquele lugar como imundo. Em consequência, era um lugar sujo e fétido, onde os vermes jamais deixavam de roer, e ainda havia sempre fogo e fumaça subindo como um enorme incinerador. Dessa forma, o inferno é descrito claramente como esse lugar onde o fogo jamais se apagará, e esse lugar é preparado para o diabo e seus anjos. A própria palavra de Deus vai falar disso. E assim ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.